Salve, salve pessoal! Sou o professor Revanilson do canal Matemática Tamo Junto e o vídeo de hoje traz um conteúdo de matemática bem interessante. No caso, conjunto dos números racionais, representado aí pela letra Q. Eu já inicio com uma dúvida para vocês: por que o conjunto racional é representado pela letra Q? Então, se você não pegou ainda lápis e borracha e caderno, vá pegar agora, pause o vídeo aí, vá lá pegar, para poder você fazer algumas anotações aí no seu caderno, tá bom? Então, já respondendo essa pergunta aí que eu acabei de fazer, pessoal, por que o conjunto racional é representado pela letra Q? É simplesmente porque esse Q vem exatamente da primeira letra da palavra quociente, que tem na divisão. Então, a resposta, o resultado de uma divisão é exatamente o quociente. Então, esse Q aí vem exatamente desta palavra, certo? E você já tem uma ideia de que a gente vai trabalhar, Vai envolver bastante divisão, certo? Então, gente, números racionais. O que são números racionais? Eu vou começar a falar para vocês alguns exemplos de números racionais, como, por exemplo, o número 1, o número 5, o número 9, o número menos 5, o número menos 10, o número menos 3,4, 2,1, 1,2222, certo? Também o 1 meio, 1 sobre 2 aí, que no caso, se você pegar 1 e dividir por 2, você vai obter exatamente 0,5. Temos também o 3 quintos, ou 3 sobre 5. E aí, se você pegar o 3 e dividir por 5, aí, pessoal, você vai obter exatamente 0,6, tá certo? Então, por que esses números são racionais? Pessoal, basicamente, todo número racional, ele vai ser um número finito, ou seja, um número que tem fim, como, por exemplo, o número 1, o número 2, eles são números finitos, como, por exemplo, o número menos 10, o menos 5, Então, gente, todos os números do conjunto natural e inteiro também, que são finitos, tá certo? Eles estão no conjunto, contido também no conjunto racional, certo? Mas, professor, e o 1,222 aí que você colocou, ele também faz parte do conjunto racional? Sim, além dos números serem finitos, também faz parte do conjunto racional, pessoal, aqueles números que são infinitos, mas são uma dízima periódica, ou seja, eles têm aqui um número que se repete, certo? Deixa eu pegar aqui minha caneta para mostrar para vocês. Então, você observa aqui que você tem o número 2 que se repete infinitas vezes, tá certo? E, por exemplo, aqui, o 1 sobre 2, se você pegar 1 e dividir por 2, você vai obter exatamente 0,5, certo? E esse 0,5, pessoal, 0,5, você já observa que ele é um número finito. Então, basicamente, a característica do racional é exatamente essa. Um número finito, certo? Que tem fim, ou um número infinito, mas que tenha um período, ou seja, que seja uma dízima periódica, ok? Então, vamos aqui continuar o nosso próximo slide. Essa próxima questão aqui, esse subtema aqui, gente, módulo ou valor absoluto de um número racional, é bem simples de compreender também, tá certo? Por exemplo, se você tiver um número, certo? Se você tiver um número menos 1 meio, tá certo? Menos 1 meio, o módulo vai ser justamente 1 meio. Como assim, professor? Não entendi. Gente, o módulo é simplesmente aquele número sem nenhum sinal. Por exemplo, menos 1. O módulo de menos 1 será 1. O módulo de mais 1 será 1. Então, é simplesmente aquela distância que você tem do zero até aquele determinado número. Então, a gente chama ele de módulo ou de valor absoluto. Então, basicamente, aí eu poderia dizer que o módulo ou valor absoluto é simplesmente qualquer número, tá certo? Qualquer número, que seja racional, que seja positivo ou negativo, o módulo vai ser exatamente aquele mesmo número sem sinal. Por exemplo, o número menos 3 quartos, O módulo desse número aqui
Se você fosse escrever o módulo desse número, você não precisa calcular, não precisa fazer absolutamente nada. O módulo deste número aqui, que ele poderia ser negativo ou positivo, vai ser justamente ele mesmo, mas sem nenhum sinal. Tá certo? Então, basicamente, o módulo de qualquer número racional é exatamente isso daí. Ok? Então, passando aqui para o nosso próximo slide, vamos trabalhar agora com a reta numérica. Gente, quando se trata de reta numérica, quando trabalhamos eles nos anos, né, no 6º ano, por exemplo, aí agora no 7º ano, a gente já observa que existem outros conjuntos que a gente pode também representar na reta numérica, como além do conjunto natural, né, número 1, 2, 3, 4, incluindo 0 também, né, o número nulo. Temos também os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente, que a gente pode também representar na reta numérica. E agora, pessoal, também os números racionais, tá certo? A gente consegue também representar na reta numérica, certo? Então, aqui nosso primeiro exemplo que a gente vai tentar responder, vai tentar representar na reta numérica, é justamente o zero, o menos 0,7. Esse menos 0,7 ele se torna um pouquinho mais difícil para você representar na reta numérica, porque ele está em forma decimal. Mas para facilitar o seu cálculo, por exemplo, você pode simplesmente transformar ele em uma fração, tá certo? Essa fração aqui, pessoal, ficaria exatamente 7 menos 7 décimos, menos 7 sobre 10. O que foi que aconteceu? Sabemos que se eu pegar o número 7, e dividir por 10, tá certo? Dividir por 10, eu vou obter exatamente 0,7. No caso, a fração aí sendo negativa, logicamente você também vai repetir o sinal, que no caso é negativo, então fica negativo também, ok? Então, e quando você faz essa divisão aqui, gente, quando você transforma esse número decimal em uma fração, torna-se mais fácil para você, como é que eu posso dizer, representar na reta numérica, certo? Então, como ficaria essa representação na reta numérica? Olha só, aqui você tem que, você sabe que esse número aqui, devido a ele ser negativo, que o sinal negativo, ele é um número que é menor que zero. Primeira pergunta, eu vou representar esse número do lado direito da reta numérica ou do lado esquerdo da reta numérica, né? Aqui no caso, aqui você tem o ponto D aqui, ó, que é o zero, né? Onde divide os números positivos dos números negativos, né? O número nulo, o número zero, certo? Aí o que você vai fazer? Você sabe que esse menos 7 décimo ele é menor que zero, mas ele é maior que menos 1. Então, ele vai ficar exatamente nessa partezinha aqui, ó, entre o 0 e entre o menos 1. Sabemos também que os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior ele é. Ou seja, o menos 0,7 é maior do que menos 1. Tá certo? Então aqui, pessoal, você começa que você já observa que tem uma fração. Imagina que essa fração aqui seria, por exemplo, uma pizza ou uma barra de chocolate, vamos dizer assim. E essa barra de chocolate, pessoal, foi dividida exatamente em 10 partes. Então vou tentar fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Então, a nossa barra de chocolate, ela vai até aqui. Esqueça essa parte para cá, isso aqui não vai contar, certo? Então, o que foi que aconteceu? Quantos pedaços foram consumidos? 7, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número que você quer representar ficaria justamente aqui, ó. Então, você vai fazer exatamente isso aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, pontinho que você vai representar o menos 7 décimos, né? Ou menos 7 sobre 10, que é a mesma coisa que menos 0,7, tá certo? E se eu quisesse representar qualquer outro número, por exemplo, se eu quisesse representar o número 1 meio, tá certo? O número 1 meio, gente, ele é um número positivo. Logo, você sabe que ele vai ficar representado
do lado positivo da reta numérica. Isso significa que, o que vai acontecer aqui? Você percebe que se você dividir 1 por 2, vai dar exatamente 0,5, exatamente metade, não é? Ou você pode simplesmente pegar aqui entre o 0 e o mais 1, dividir em duas partes iguais, e aí você vai representar, sempre iniciando a contagem a partir do 0. Você vai começar a contar aqui, ó. Então, ponto aqui seria justamente esse daqui. Ok? Então, anota aí esse exemplo, gente, para ficar mais fácil para você compreender também depois, tá certo? Então, vamos para um próximo exemplo aqui. Por exemplo, pessoal, nós temos agora uma fração aqui que ela é imprópria. Por que chama-se fração imprópria? Porque o numerador, no caso o número de cima aqui, ele é maior do que o denominador, certo? Então chama-se uma fração imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Imagine você ter que representar um número desse na reta numérica. Como que seria a forma mais fácil para você fazer isso? Primeira coisa, seria, gente, transformar esse número aí na forma mista, porque você saberia quantos inteiros você vai ter que utilizar para poder representar a parte que não é inteira. Aí, uma forma bem simples para transformar essa fração imprópria aqui em uma fração mista será exatamente essa. Ó. Você vai pegar o número 11 e vai dividir por 4. Ou simplesmente você pode fazer assim, quantas vezes o número 4 cabe no 11? Quantas vezes o número 4 cabe no 11? Você percebe que 4 mais 4 é 8, mais 4 dá 12. Então, se você representar 3 vezes, vai passar do número 11, e não pode passar. Então, você sabe que cabe 2 vezes, né? Então, aí você tem que 4 mais 4 é 8. Então, você pode dizer que o número 4 cabe 2 vezes dentro do número 11. Quanto foi que sobrou? Você não obteve 8, não foi? Coube 8, no caso, né? Quanto que sobrou do 11? 3. E esse 3 vai ser justamente o resto da divisão. E sempre você vai utilizar o mesmo denominador, tá certo? Então, por exemplo, aqui, você observa que foi simplesmente assim, ó. 11 dividido por 4 dá 2, né? Sobra 3. 3 o quê? 3 quartos. Isso acontece com qualquer número, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, se eu quisesse representar aqui o 4 terços na forma mista, aí eu faria, olha só. Quantas vezes o 3 cabe no 4? Uma vez. Então, uma vez. Sobrou quanto? Sobrou 1, não foi? 3 mais 3, né? Sobra, passou um ponto, então é só uma vez. Aí, para chegar no 4, ficou faltando quanto? Somente 1. 1 o quê? 1 terço. Isso acontece, isso você pode fazer com qualquer fração mista. Ela é bem simples. Um outro exemplo aí que você pode anotar também seria, por exemplo, 7 terços. 7 terços. Você pega 7, divide por 3, dá 2. Sobrou quanto? Sobrou 1, foi? 1 quê? Tá certo? Então, você representa aí da mesma maneira, tá ok? Então, para a gente representar esse número aqui na reta numérica, pessoal, primeira coisa, você observa, gente, que ele é um número positivo, né? Você observa que ele é um número positivo, certo? Vou mudar aqui a caneta. Um número positivo aqui, ó. Ou seja, ele vai ficar do lado positivo da reta numérica, certo? E o que aconteceu aqui, quando ele quis representar esse 11 quartos? Ele transformou na forma mista, porque aí, no caso, ele sabe quantos inteiros ele vai pegar, tá ok? Então, quantos inteiros ele vai ter que pegar depois desse 0? Então, aqui, ó, 1, 2. E depois desse 2 aqui, que ele vai representar um número. Esse outro número, gente, vai ficar entre, ó, ele vai ficar entre o 2 e o 3. Então, como você está observando aqui que o resto aqui, a forma, né, a fração aqui da mista, né, do incompleto,
é 3 quartos, o que, é que você vai fazer? O que, é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse espaçozinho que tem, vai dividir em 4 partes iguais, como está dividido aqui já, em 4 partes iguais, vou até dividir aqui embaixo de novo, ó. E vai consumir quantas? 3 partes. Não é o 3 que tem aqui? Vai consumir 3 partes. Então, 1, 2, 3. E aí vai ficar representado exatamente aqui onde está o ponto P. Então, a representação do ponto P aí será, no caso, exatamente o mais 11 quartos. Então, a dica que eu deixo é, quando você for representar na reta numérica um número que é uma fração imprópria, você deixa essa fração imprópria, né, para ficar muito mais simples de você representar, transforme ela na forma mista, porque aí você já tem os inteiros aqui, né, os inteiros, e fica muito mais simples para você representar somente a fração, tudo bem? Então é interessante, gente, também que você anote esses exemplos aí, você volte o vídeo, você pause este vídeo, você anote no seu caderno bem direitinho, desenhe essa reta numérica, tá bom? E tente também representar, por exemplo, outras questões. Tente representar, por exemplo, aí, o 7 terços, né? 7 sobre 3. Tente representar aí também o 9 quintos, né? Tente representar aí também o 13 décimos, o 14, deixa eu ver aqui outro número, 14 sextos, tá bom, gente? Então tente fazer o máximo de exemplo possível que você acaba compreendendo de uma forma mais clara, tudo bem? Então, nossa aula sobre números racionais é basicamente essa. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário ou manda mensagem para mim, pessoal. É um conjunto interessante de se estudar, tá certo? Então, vou voltar aqui e eu quero que vocês, como eu estava falando alguns exemplos aí anteriormente, anote aí no seu caderno alguns exemplos para você tentar resolver aí. Tá certo? Então, anote aí os exemplos que você vai tentar representar na reta numérica. Por exemplo, represente o 4 sobre 3. Represente também o 7 sobre 2. Então, aqui já fica uma dica, ó. Quantas vezes o 2 cabe no 7? Né? 2 mais 2 mais 2, 6, né? Já 3 vezes, mais 2 dá 8. Passa, então vai ser 3 vezes. Né? 3 vezes 3 inteiros e sobrou quanto? Certo? Então, o que sobrou, você já sabe que é o mesmo número que você vai utilizar também como denominador, é o mesmo número que está aqui no próprio exemplo, tá certo? Então aqui tenta representar esses dois itens aí, pode ser em uma mesma reta numérica, tá certo, gente? Mais um item aqui, ó, agora você vai representar do lado esquerdo da reta numérica, porque vai ser um número negativo. Então, por exemplo, represente aí o 10 quartos, sendo um número negativo. Ok, pessoal? Então, aí se você puder, se inscreve aí no canal para ajudar, tá bom? E é isso, gente. A nossa aula foi essa, tá bom? Espero que você tenha gostado. E tchau, tchau.